Ora bem, hoje vamos mergulhar de cabeça num dos maiores e mais estranhos quebra-cabeças da nossa literatura. Falo, claro, da Confissão de Lúcio, de Mário de Sá Carneiro. Olhem, este é um daqueles livros que, quando se começa a ler, é impossível parar. Foi publicado em 1914 e é, no fundo, uma viagem, uma descida alucinante à mente de um homem onde tudo, a realidade, a identidade, a própria sanidade, se começa a desfazer por completo. E logo na primeira frase, o chão desaparece. Um homem cumpre uma década na prisão por um crime que ele jura não ter cometido e só agora, em liberdade, é que decide confessar. Confessar o que é exatamente, se ele se diz inocente, é este paradoxo que nos atira, sem aviso, para o meio do mistério de Lúcio. A história que Lúcio se prepara para nos contar é a chave para o seu silêncio. Ele foi condenado pelo assassinato do seu melhor amigo, o Ricardo. Mas a verdade, segundo ele, é tão bizarra, tão fantástica, que a prisão parecia a única saída lógica. Ele pede-nos, basicamente, para esquecer tudo o que achamos que é normal, porque o que ele vai contar não segue regra nenhuma. E isto leva-nos à pergunta que nos vai perseguir ao longo de toda a história. Por que é que alguém, sendo inocente, aceitaria calado uma pena de 10 anos de prisão? O que é que pode ser tão terrível, mas tão terrível, que a prisão por homicídio se torna a opção mais fácil? E as razões dele dão-nos logo uma ideia do estado em que ele se encontrava. É que a verdade para ele era tão impossível de acreditar que a ideia de ser visto como louco era pior, muito pior do que ser visto como um assassino. A prisão, depois de tudo o que ele passou, bem, não era um castigo. Era quase um refúgio, uma coisa sorridente. Um lugar para finalmente ter paz, para esquecer, para dormir. Porque a vida que ele conhecia, a vida cá fora, essa já estava completamente em ruínas. Para tentarmos perceber esta verdade impossível, a história recua no tempo. Somos levados para a Paris do final do século XIX. Uma Paris a fervilhar de artistas, de excessos, de ideias novas. Um mundo onde o artificial era mais importante que o real. E foi nesse mundo que as sementes desta tragédia foram plantadas. É mesmo muito importante perceber este contexto, o decadentismo. Era uma filosofia que virava tudo do avesso. O que era artificial era visto como superior à natureza. A pose valia mais que a criação. Era uma autêntica celebração do bizarro, do exótico, até do perverso. E é neste ambiente que uma mente como a de Ricardo, como vamos ver, podia florescer e, ao mesmo tempo, desintegrar-se. E o grande exemplo deste universo todo é uma festa incrível dada por uma americana riquíssima e excêntrica. Mas isto não era uma festa qualquer, era quase um manifesto, uma performance. Era um evento que foi pensado para ser ele próprio uma obra de arte. E é aqui que as nossas personagens, o Lúcio e o Ricardo, se movem. O que é fascinante aqui é a ideia por trás disto tudo. A anfitriã defende que a voluptuosidade não é só um prazer, é uma arte por si só. O objetivo era criar uma espécie de orgia espiritualizada da carne. Tudo, as luzes, os cheiros, o fogo, a água, era usado para bombardear os sentidos. E o ponto alto da noite é uma dança com fogo, que acaba com o corpo nu dela a flutuar em água dourada. É neste cenário de delírio e excesso que as relações da nossa história começam a ganhar forma. E neste palco de excessos aparece a figura central de tudo isto. Ricardo de Loureiro, o melhor amigo de Lúcio, um poeta absolutamente genial, mas com uma mente partida em 1000 pedaços e uma relação com a realidade muito estranha. O Ricardo vive obcecado com uma ideia que o define por completo. Ele acredita que só consegue viver aquilo que a sua mente projeta primeiro, aquilo em que ele se consegue ver. Se ele não se vê no futuro a fazer algo, então isso simplesmente não lhe acontece. Isto mostra uma fratura gigante entre ele e o mundo. A vida dele não é vivida, é pré-visualizada. E o sofrimento dele é quase físico, não é uma angústia qualquer, não. A alma dele sangra. Ele diz que a sente fisicamente, como se fosse um órgão doente, exausto, que só pede para dormir, mas é constantemente torturado. É a descrição de uma dor psicológica tão funda que se transforma numa agonia real no corpo. E é aqui que tudo muda. É aqui que vem a confissão que vai ensombrar tudo o que segue. Ricardo admite a Lúcio uma coisa absolutamente aterradora. Para ele, a amizade é uma palavra vazia. Ele não consegue sentir amizade. A única forma de a tornar real seria através do desejo carnal, da posse. Ele chega a confessar que sente o impulso violento de morder os lábios das pessoas de quem gosta. Para Ricardo, as fronteiras entre amizade e desejo simplesmente não existem. E depois desta revelação tão perturbadora, a história mergulha ainda mais fundo, no abismo. Ricardo volta para Portugal e pouco tempo depois, Lúcio descobre que ele se casou.
A mulher chama-se Marta e ela é a peça final deste puzzle impossível. A partir deste momento, esta pergunta instala-se na cabeça de Lúcio e nunca mais o larga. Quem é afinal esta mulher? A Marta. Ela parece ter surgido do nada. É uma mulher sem passado, um vácuo. E este mistério começa a destruir a percepção da realidade do próprio Lúcio. Os pormenores são cada vez mais estranhos. A Marta nunca fala do passado, parece não ter família nem amigos. As ideias dela são um espelho perfeito das de Ricardo. Mas o mais bizarro de tudo é que Lúcio começa a reparar que a presença dela parece estar a feminilizar os traços do próprio Ricardo. E a sensação mais arrepiante é esta. Ela parece que só existe quando Lúcio está com ela. Não é bem uma pessoa, é mais uma presença, um enigma. E o que segue era quase inevitável. A obsessão de Lúcio por este enigma, por esta Marta, transforma-se em desejo. Mas o caso que eles vivem não tem nada de romântico. É uma descida ao inferno. Uma experiência de puro horror psicológico que vai destruir tudo e todos. E tudo acontece muito depressa e de uma forma muito estranha. Desde o primeiro toque de mãos, a intimidade deles é marcada por algo silencioso e perverso. Mas, durante os encontros, Lúcio começa a sentir uma náusea, uma repulsa física que não consegue explicar. Ele descreve-a como se estivesse a possuir algo que não era bem humano, um ser de outra espécie ou um cadáver. Cada encontro só aumenta esta tensão até que um jogo que parecia inofensivo, faz tudo explodir. Este é o momento da verdade. Durante esse tal jogo, Ricardo beija Lúcio na testa e nesse exato segundo o mundo do Lúcio parte-se em 1000 pedaços. O beijo do amigo foi igual. Exatamente igual aos beijos da amante. A mesma sensação, a mesma textura, o mesmo terror. Não foi parecido, foi igual. E esta revelação horrível desbloqueia a memória final. Lúcio lembra-se daquela repulsa estranha que sentia com Marta e de repente percebe porquê. Ele nunca a conseguiu possuir completamente. Havia sempre uma barreira física, uma impossibilidade, como se, e cito, ela fosse do meu sexo. A verdade que ele se recusava a ver, mas que agora o atinge em cheio, é que Marta e Ricardo não são duas pessoas. Marta é Ricardo. E é por isto que a confissão dele é um labirinto. Vejam bem, o crime pelo qual Lúcio foi preso foi o homicídio de Ricardo. Mas o crime que ele está realmente a confessar é outro, muito mais profundo. Terá sido a descoberta de que o amigo, a amante e talvez ele próprio não tinham identidades fixas, mas que eram fluídas, que se podiam trocar? Será que a confissão dele não é sobre um homicídio, mas sobre a morte da própria ideia de eu, num mundo onde os limites da realidade podem simplesmente desaparecer? É essa a pergunta que Mário de Sá Carneiro nos deixa e que continua a ecoar, mais de um século depois.